Boa noite, irmãos. Boa noite. No dia 29, há 2 minutos atrás, se não estou enganado, eu falei com os irmãos sobre Deus usa pessoas comuns. Não sei se os irmãos lembram. E eu dei exemplos de personagens da Bíblia que eram pessoas pecadoras, comuns, mas que foram usadas por Deus. Hoje, eu trouxe um assunto que tem muito a ver com aquilo. O nome da mensagem de hoje é Requisitos para ser usado por Deus. Então a ideia é trazer alguns requisitos para que possamos, ou que Deus usa para nos usar. Vamos abrir nossas Bíblias primeiramente para o livro de Gênesis 27. Gênesis 27. Versículos, eu vou ler do versículo 27 ao versículo 29. Gênesis 27, de 27 a 29. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverencie, sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui, porque podemos te louvar, porque podemos aprender mais da tua palavra, Senhor. Seja com cada irmão aqui, trabalhe em nossos corações, Senhor, que possamos realmente estar aptos para ser usados por ti, Senhor. Que possamos estar almejando realmente esse privilégio de trabalhar no seu serviço. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. Esse texto fala sobre Jacó, mas fala de quando ele enganou seu pai. O primeiro requisito para ser usado por Deus é ser salvo. É impossível sermos usados por Deus se nós não formos pessoas que já creram em Cristo, que já foram salvas. Aqui eu falei sobre a parte quando Jacó enganou seu pai. Jacó mudou de vida quando ele fez um propósito com Deus. Alguns capítulos à frente, os irmãos vão ver que ele faz um propósito com Deus. E daquele momento em diante, ele muda de vida. Lembra daquele texto que o irmão Mariano nos ajudou a ler na hora da mensagem? Lá em João, vamos abrir para lá? João 3. João 3, versículos de... Como a gente já leu, eu vou ler de 1 a 5 agora. João 3, de 1 a 5. Havia dos fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para sermos usados por Deus é necessário que aceitemos primeiramente a Cristo, que já confiamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Como diz aqui, como Cristo disse a Nicodemos, que nascemos de novo. Como o pastor Tiago disse lá também, lá no piquenique, quem estava lá lembra? Nós devemos aceitar Cristo, nascer de novo. É o único jeito de ser usado por Deus. O segundo ponto para ser usado por Deus é estar em dia com Cristo. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Alguém sabe de cor? Eu falei hoje de manhã. Está em Cristo, a criatura é.
as coisas velhas, certo? As coisas velhas já passaram, se tudo se fez novo. Esse mesmo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Devemos estar em dia com Cristo ou com Deus. Vamos para 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estar em dia com Cristo, ou seja, quando nós pecarmos, ir até Deus, confessar esse pecado, se arrepender e pedir perdão. Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, ter uma vida com Deus, né? Fazer o nosso devocional, orar pelas pessoas, propagar o Evangelho. Então, a segunda maneira é estar em dia com Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a ideia de 2 Coríntios 5,17. Ter uma vida com Cristo é deixar de lado os pecados. É realmente abandoná-los e viver com Cristo. Fazer a vontade de Deus. Pois esse é um dos requisitos para sermos usados por Deus. Efésios 6. Efésios 6, de 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, para podermos ter uma vida com Deus, devemos usar essa armadura que está em Efésios 6, que nada mais é do que oração diária, do que a leitura da Bíblia diária, realmente uma vida com Deus. Uma vida com Deus é quando nós saímos daqui da igreja e nós continuamos a ter uma vida com Deus. É orar diariamente, fazer o nosso devocional, como eu dei exemplos hoje de manhã. Talvez você use um livrinho, pão diário, talvez você usa o Voz de Melodia, talvez você usa um aplicativo do celular. Não é muito importante assim o que você usa para fazer o devocional, mas o importante é fazer. E para podermos também nos livrarmos da tentação e das ciladas do diabo, nós devemos usar as armas que Deus nos deu na sua palavra. O terceiro ponto é se dispor a ser usado. Efésios 4. Voltando algumas páginas, talvez. Efésios 4, de 11 a 13.
E ele mesmo concedeu os uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se dispor a ser usado. Você tem se disposto a ser usado? Você tem chegado no pastor, por exemplo, a sua igreja, e pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Ou você vê algum irmão da igreja, até o pastor fazendo alguma coisa, e você chega nele: quer ajuda? O que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Às vezes não precisa ser muita coisa, né? Por exemplo, fechando as janelas, as cortinas quando o culto acaba. Às vezes, é tirando um matinho ali de fora, que cresce bastante. Mas qualquer coisa já é ajuda. Se dispor a ser usado. 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, também nos fala sobre os dons. É a mesma ideia, também é uma lista de dons que temos, como temos aqui em Efésios, capítulo 4. Disponha-se a ser usado. Pergunte para pastor, para outra pessoa que está na liderança: o que eu posso fazer para te ajudar? Eu tenho certeza que várias pessoas, e que o pastor vai gostar muito de ser ajudado por várias pessoas. E não só isso, quando nós nos dispomos a ser usado, nós tiramos as cargas dos outros irmãos, ou no caso do pastor, e não fica pesado para todo mundo. Porque quando fica só uma pessoa, só duas pessoas fazendo tudo, fica muito pesado e fica difícil para aquela pessoa. Mas quando nós nos dispomos e fazemos cada um pouquinho, fica leve. Se você vê uma coisa por fazer e você pode fazer, vai lá e faz. Está no culto, está na igreja, depois da igreja ou antes do culto, você chegou cedo e tem uma coisa para fazer. E você vê que todo mundo está fazendo alguma coisa, todo mundo está ocupado. E você pode fazer aquilo. Vai lá e faz. Às vezes, você não sabe fazer aquilo. Você pode aprender. Eu lembro uma vez, já contei para o Felipe isso, lá na igreja de Pinheirinho, quando eu era membro lá, logo quando colocaram o sistema de som lá, tinha a mesa de som, né? Que fica lá atrás, fica numa salinha lá. E o pastor Paulo Van na época, colocou a mesa e só ele era quem controlava a mesa de som. Porque tinha acabado de colocar, acredito eu, e só ele sabia então controlar aquilo. Eu cheguei para ele e perguntei: pastor, eu quero ajudar nessa mesa aí. Eu quero aprender a controlar esse negócio aí. Eu lembro que eu falei. Aí ele falou: você quer aprender a controlar? Aí ele me chamou: então vem cá. Ele me levou até essa linha, falou: aqui é isso aqui é isso aqui funciona assim, isso aqui você tem que aumentar assim, isso aqui você faz assim. E no próximo culto, eu já comecei a controlar a mesa de som. Os irmãos tinham que ver a minha alegria. Eu estava lá com um sorriso de orelha a orelha, porque eu estava sentadinho naquela cadeira, ouvindo o som no fone de ouvido lá, porque tinha um fone para ouvir o retorno do microfone. E eu ali abaixava o microfone, baixava os instrumentos, aumentava. Operador de som. E eu achava uma maravilha aquilo. Para mim, foi uma... como é que fala a palavra? Esqueci a palavra. Realização. Hã? Realização. Realização, isso. Para mim foi uma realização aquilo. Porque eu queria controlar. Eu vi o pastor Paulo fazendo aquilo, eu queria fazer também. Eu queria ajudar. Aqui na igreja nós não temos sistema de som, mas temos várias coisas que podem ser feitas. Então podemos ajudar, não é verdade? Quarto ponto: faça o seu melhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
faz o teu melhor. Quando alguém te der uma tarefa, seja o pastor, ou seja quem for, faz o seu melhor. Aquilo que a sua força permite. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Faz tudo em nome do Senhor Jesus. Versículo 23 de Colossenses 3. Versículo 23. Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Devemos fazer tudo de coração, como se fosse para Deus. Efésios 6, versículo 7. Efésios 6, versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Devemos servir sempre como a Deus. O trabalho de Deus sempre é para Deus e não para os homens. Seja o que for, o que qualquer um de nós vamos fazer, devemos fazer o nosso melhor e fazer para Deus. Quero que os irmãos pensem um pouquinho. Os irmãos têm se disposto a ser usado por Deus em sua obra? Pode ser regindo um culto, pode ser lendo um versículo, lendo um texto no tempo dos hinos, pode ser, igual eu falei, fechando as janelas, as cortinas, arrancando um matinho. O importante é se dispor, é trabalhar na obra de Deus. Pode ser entregar um folheto também. Nós temos vários folhetos ali ali atrás, naquele quadradinho de folhetos. Dê sempre o seu melhor, fazendo da melhor maneira possível. Qualifique-se, aprimore suas habilidades. Se possível, faça cursos, aulas nas áreas para ajudar o trabalho do Senhor. Tem feito cursos? Os irmãos que trabalham, volta e meia, você tem que fazer algum cursinho, não tem? Uma reciclagem, não é verdade? Naquela área, naquele cargo, um aprimoramento. Alguns fazem pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas e para Deus? Será que nós devemos, então, só nos contentar com o que sabemos? Ou seja, eu sei ali tocar tal instrumento, um pouquinho, o básico, tá ótimo. É bom demais. Será que a gente deve se contentar com isso? Nós não nos contentamos quando estamos no trabalho e podemos melhorar, não é verdade? Você pode fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, uma pós-graduação, eu vou lá e busco fazer. Então por que para Deus eu não posso fazer também? Por que para Deus eu não posso fazer um curso de um instrumento, eu não posso fazer um curso de regência, um curso de homilética, que é a pregação da palavra de Deus? Por que para Deus eu não posso fazer essas coisas? Melhorar minhas habilidades. Buscar talvez um professor de tal instrumento que você já toca e pode melhorar. Um professor de alguma outra coisa que você precisa fazer. Mas a ideia é melhorar. Melhorar o trabalho do Senhor para ajudar cada vez mais. Talvez os irmãos já viram em algum lugar
em alguma igreja pessoas que às vezes eram criança e não faziam assim, quase nada. Ou não faziam nada porque eram crianças e só brincavam o culto inteiro. Mas hoje, quando estão grandes, já fazem alguma coisa no culto. Eu conheço, por exemplo, jovens de outras igrejas, né, que ele toca vários instrumentos. Ele começou tocando uma flauta, aí ele aprendeu piano, hoje ele toca harpa e assim por diante. E nós? O que estamos fazendo para Deus? Será que estamos chegando na igreja, sentamos no nosso banquinho, ficamos ali quietinhos até o culto acabar? O culto acabou, ou nós cantamos, né? Aí ouvimos a mensagem, o culto acabou, a gente levanta, conversa um pouco, vai embora. Às vezes, existem várias pessoas precisando de ajuda na igreja. Pode não ser com serviço aqui, pode ser com aconselhamento. Pode ser pessoas que precisam de uma palavra da Bíblia. Se o irmão sabe fazer isso, faça. Converse com aquela pessoa, admoeste, como diz a Bíblia, essa pessoa. Nós vemos aqui agora, se os irmãos forem olhar, várias pessoas estão faltando que podiam estar aqui. Correto? Os irmãos podem ver os bancos e podem relembrar pessoas que podiam estar aqui. Então os irmãos podem mandar uma mensagem para esse irmão. Certo? Mandar um versículo, mandar alguma coisa que possa relembrar essa pessoa da igreja. A gente viu 4 pontos, 4 requisitos para ser usado por Deus. O primeiro qual era? Ser salvo. Devemos ser salvos. Creio que a maioria aqui, se não todos, já fizeram a profissão de fé, né? Aceitando a Cristo. O segundo qual era? Estar em dia com Cristo. Faça o seu devocional, leia a sua Bíblia diariamente, ore diariamente. Esteja em dia, a sua vida diária. Abandone seus pecados. O terceiro era se dispor a ser usado. Converse com o pastor. Pergunte, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Eu lembro que uma vez o pastor contou uma história de um irmão aqui da igreja, não lembro quem era, mas não precisa. Que ele chegou ao pastor e perguntou: pastor, eu posso fazer alguma coisa para ele ajudar? E o pastor falou assim: sim, pode, faça tal coisa para mim. Todo culto, todo domingo. E todo domingo, então, o pastor não precisava se preocupar mais, porque aquele irmão iria fazer aquilo todo domingo, que era uma coisa que o pastor tinha que fazer antes. Agora, como aquele irmão faria, então o pastor não precisava se preocupar mais. E é isso, essa é a ideia. Que o pastor não se preocupe em fazer tais coisas, mas sim em fazer outras coisas que ele precisa fazer, como estudar a Bíblia ou como pregar a palavra, que outras pessoas muitas vezes não podem fazer para ele. O quarto ponto: faça o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. Se for necessário, se você puder, faça um curso, busque um professor. Faça o seu melhor. Assim como nós fazemos uma pós-graduação, um mestrado, um curso de reciclagem, né? Muitas pessoas, principalmente professores, eles fazem reciclagem todo ano, né? Até porque na parte da educação as coisas mudam muito. Então, para Deus também. Sabemos que nunca vamos aprender toda a Bíblia ou tudo que Deus tem para nos ensinar. Por isso devemos estar sempre estudando a Bíblia. Sempre nos almejando fazer o melhor para Deus. Seja tocando um instrumento, seja na pregação da palavra, na regência. Às vezes eu falo regência e as pessoas podem pensar, mas isso aí é só para homem. Não é não. Na reunião de senhoras, quem que rege? É um homem ou mulher? Mulher, não é mulher? Quem rege na reunião de senhoras? É uma mulher. Então você mulher pode reger na reunião de senhoras. Se você sabe reger. E assim por diante. O coral. Coral também. Quem está dirigindo o coral agora é uma mulher. Então assim, existem várias coisas que todos os irmãos podem fazer.
A única pessoa que não pode fazer muita coisa, ou que não poderia fazer talvez quase nada, é aquela pessoa que está acamada. Mas se você ainda tem forças, está vindo para a igreja, então você pode fazer alguma coisa. Com certeza. Vamos nos expor, perguntar em que podemos ser usados, procurar o que fazer, convidar pessoas, aprimorar nossos conhecimentos, dar o melhor para Deus, pois Ele deu o seu melhor e continua nos abençoando. Deus mandou o seu único filho aqui na terra. A única maneira de nós irmos para o céu era alguém que não tinha nenhum pecado morrer por nós. E só uma pessoa podia fazer isso, que era Deus. Só Deus podia mandar o seu filho aqui se dispor a morrer por nós. E Ele continua nos abençoando. Se nós formos contar as bênçãos que Deus nos dá diariamente, a gente tem certeza que a gente vai perder a conta. Os dedos da mão e do pé não são suficientes. Para terminar, vamos para Romanos 8. Romanos 8, 31 a 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está diante de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus deu a única coisa que podia nos salvar. E o que nós estamos dando para Deus? O que estamos fazendo para o nosso Deus? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos te louvar. Obrigado porque podemos nos expor a esse privilégio que é trabalhar no seu serviço. Obrigado porque a cada um de nós, quando a gente aceitou a Cristo, o Senhor nos deu um dom. O Senhor nos expôs esse dom para trabalharmos no seu serviço, no seu ministério, Senhor. Ajuda cada um aqui, ajuda-nos, Senhor. Trabalhe em nossos corações, que possamos realmente nos expor para trabalhar na sua obra, Senhor, e fazer a sua vontade, Senhor. Seja conosco, com a nossa semana, que possamos ter uma semana abençoada, Senhor. É em nome de Cristo que eu oro. Amém.